Senhor nos permite estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Quero Te agradecer porque a Tua misericórdia, Pai, é infinita e nos alcança todos os dias. Pai, eu quero Te pedir nesse momento, Senhor amado, por todos aqueles irmãos que estão aqui conosco, mesmo que de forma virtual, Senhor, mas que estão presentes aqui no nosso estudo, que estão dispostos a ouvir de Ti. Então eu te peço neste momento, Pai, usa a minha boca, Senhor, me usa neste momento como ferramenta em Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua palavra seja viva aqui entre nós, que o Teu Espírito Santo seja livre aqui entre nós, que fale através de mim, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai, e que cada um aqui possa ser edificado, que cada um aqui, Pai, possa crescer em graça e em conhecimento, Pai. Que cada lar aqui possa ser abençoado, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Pai, afasta de nós toda a dúvida, Pai, afasta de nós toda a confusão, afasta de nós, Pai, tudo aquilo que o inimigo quer plantar para nos distrair, ó Senhor, em nome de Jesus. Não permita que este momento, Pai, seja roubado das nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, eu te agradeço aqui, Pai, que a honra seja dada somente a Ti, que seja engrandecido o Teu nome, Pai. Sê conosco neste momento, Pai, e nos ensina, Pai, nos ensina tudo aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, demos continuidade aqui ao nosso estudo, à nossa leitura. Vamos lá para o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Continuar aqui as viagens de Paulo, continuar aqui um pouco dos seus ensinos, um pouco da sua pregação, por assim dizer, né? O seu testemunho de vida é uma grande pregação para nós, um grande exemplo. E como a gente vem falando já dos 2 ou 3 semanas anteriores, a gente vem lendo e aprendendo e relatando aqui quais foram as cidades que ele passou, como ele ensinou, alguns maus costumes, né, que ele corrigiu do povo onde ele ensinava. E aqui ele vai a Jerusalém a partir do capítulo 21. Vamos ver qual foi o desenrolar dessa história aqui de Paulo voltando a Jerusalém. Capítulo 21, a partir do verso 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Só até aqui eu quero fazer um breve comentário. Não quero me estender muito também nos comentários aqui, mas é importante que a gente note a maneira com que Paulo se deslocava, como ele fazia essas viagens, né? Notem que não era nada exclusivo dele. De novo, aqui eu quero trazer o paralelo para os nossos tempos atuais, que é o que a gente mais tem batido nessa tecla aqui, não só nos estudos de segunda, mas na nossa escola também e tudo. Fazer esse comparativo de como tudo começou, para resgatar essa essência, né, de como começou a pregação do Evangelho, como os discípulos se portavam, como eles faziam, qual era a sua prioridade. E aqui a gente vê Paulo, em mais uma de suas viagens, no verso 2 aqui a gente leu, né, encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, então eles foram, né, fizeram essa travessia. Notem que aqui não era nada exclusivo deles, né? Não diz aqui o texto, Paulo então entrou no seu navio, ou no seu carro, ou na sua carruagem, enfim, não era nada dele, ele não possuía esses bens, ele não possuía aquilo com o qual ele utilizava para se deslocar, para pregar, enfim. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Paulo, sendo quem ele foi, ocupando a posição que ele ocupou, a importância que ele teve no Evangelho, ele
não faziam o que a gente vê muitas vezes hoje acontecer, né? Que tudo, o pastor que traz a mensagem, para ele ser credível, ele tem que ter muitos seguidores, ele tem que estar muito bem posicionado, ele tem que ter um bom carro, uma boa casa e tudo, porque assim os fiéis de hoje identificam que o seu ministério é válido, é próspero, né? Enquanto aqui a gente vê Paulo sendo quem ele foi, né? Mais uma vez eu vou repetir aqui a importância com que ele teve. Ele não tinha esses benefícios, esses luxos, assim, por assim dizer, né? Então é importante a gente fazer esse paralelo e não medir o ministério de ninguém por aquilo que ele possui ou por aquilo que ele mostra, né? E sim pela vontade do Senhor e a autoridade que o Senhor nos dá, certo? Essa é a diferença entre alguém que tinha autoridade e alguém hoje que só mostra um rótulo, e a autoridade de Deus está talvez muito longe das pessoas que falam por aí, né? Só para a gente poder fazer esse comparativo. Outro parênteses que eu quero abrir aqui é sobre o propósito desses estudos e o propósito da nossa escola. Por que que eu falo tanto disso e por que que eu friso muito esse tipo de detalhe aqui nas palavras? Para que hoje, a partir, né, desses estudos que temos feito aqui em conjunto e a partir da escola que está aí aberta a todos, para que possamos nos tornar, não sei se vocês vão compreender nesse sentido a palavra, não me entendam mal, mas que possamos nos tornar autônomos na palavra de Deus em saber assim, o que está escrito aqui e o que a gente vê hoje. Qual é a balança, qual é o parâmetro, né, de identificar a palavra de Deus como a linha que deve ser seguida hoje, e não o que é apresentado hoje com muito status, com muitas palavras e muitos movimentos, e a palavra de Deus fica longe disso. Então esse é o nosso intuito aqui, né? Transformar cada um de vocês, ou capacitar cada um de vocês que nos acompanham aqui, a poder, de uma forma autônoma, quero dizer assim, vocês por vocês mesmos, tendo o conhecimento que é transmitido aqui pela palavra de Deus, saberem identificar esses pontos, né? Poxa, a palavra de Deus me diz isso, mas aquilo que eu estou vendo aqui do lado não condiz com a palavra de Deus, então pera, eu sou capacitado, né? Estou falando isso por vocês aqui, que cada um de vocês sejam capacitados a identificar esses pormenores na palavra de Deus para poder fazer esse comparativo, sem precisar ficar dependendo de uma pessoa ou de outra para saber isso aqui realmente é verdade, aquilo ali realmente faz sentido. Digo para vocês que a partir da palavra de Deus a gente pode dimensionar isso e a gente pode dar acho que todos conhecem a palavra se eu falar, né? Com certeza. Isso aqui pode dar um prumo para nós, pode dar uma medida, pode ser assim a linha para que a gente possa identificar aqueles que são realmente de Deus e aqueles que estão longe da palavra. Então é somente através do texto e das suas interpretações que vamos poder ter esta autonomia, por assim dizer. Amém? Falei muito, vamos voltar para o contexto aqui, né? Então Paulo ele não tinha esses benefícios, né? E assim ele encontrava navios e meios de viajar ali para que ele pudesse cumprir o seu caminho. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Notem que Paulo ele vai até os lugares, aqui essa não é a primeira viagem que a gente identifica dele, então ele vai até determinados locais, até determinadas igrejas, e ele não vai para dividir nenhuma delas. Ele vai para dar uma direção, para corrigir, e ele passa tempo com aqueles que ali estão, né? Por exemplo, aqui ele ficou 7 dias com os discípulos da cidade onde eles desembarcaram, né? E ali passou o tempo junto com eles. Verso 4, né? Encontrando os discípulos, ficamos com eles 7 dias. E pelo Espírito recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. É algo que eu costumo dizer sempre, que o Senhor ele tem uma mensagem, uma linguagem para um determinado fim, para a edificação do seu corpo.
Não é para edificação de uma só pessoa em particular, é para edificação do corpo. Assim diz o Espírito: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios. Então aqui mais uma vez a gente tem a confirmação de que o Espírito fala a mesma coisa para pessoas diferentes, para um bem do corpo, né? Então eles entenderam, né? Não é que eles iriam contrariar Paulo, mas eles entenderam no Espírito, eles sabiam o que se passaria em Jerusalém, assim como Paulo também sabia, e desta forma, quando eles desceram na cidade, os discípulos que ali estavam preveniram ali Paulo, né? Falaram com ele, e Ágabo também, só que de uma maneira um pouco mais didática, assim, para explicar a Paulo o que iria acontecer, mas sempre dentro do mesmo espírito, da prevenção daquilo que se passaria em Jerusalém. Então ele pega o cinto de Paulo, ele amarra os seus pés e as suas mãos, exemplificando para Paulo, dizendo para ele assim: olha, escuta, você vai chegar em Jerusalém, eles vão fazer isso aqui com você, eles vão amarrar suas mãos, os seus pés, eles vão te entregar aos gentios, e ali vai ser um pouco complicado para você, né? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer ali, ilustrando com o cinto. Verso 12, continuando, né? Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Então aqui, mensagem do céu recebida, entendida no Espírito pela parte dos primeiros discípulos da cidade onde Paulo chegou, depois por Ágabo, e depois justamente aqui Paulo já sabia disso que ia se passar, mas assim, em nenhum momento a mensagem foi passada para ele dizendo assim: olha, poxa, é melhor que você não faça, não vá, porque a gente fica aqui, a gente dá o nosso jeito e vai ser melhor isso e aquilo. Não. No final aqui a gente vê, né? Você sabe o que vai se passar, mesmo que isso entristeça o nosso coração, mas que acima de tudo seja feita a vontade do Senhor. E Paulo, desde que ele iniciou o seu ministério, né? Desde que ele teve o um encontro com Jesus, por assim dizer, e iniciou a parte da pregação do evangelho, não o que ele fazia antes disso, mas ele já estava ciente que aonde ele foi se meter, ali no barco que ele entrou, não tinha mais volta. Ele sabia que o fim seria esse. E nós, enquanto seres inteligentes que somos, capazes de discernir a palavra de Deus, de ler e interpretar o que aqui está escrito, não podemos cair em contos de fadas disso que nos prometem por aí afora, dizendo: venham aqui, venham a mim, na minha igreja é assim, aqui é melhor, vocês vão só subir na vida, vão só melhorar depois que aceitarem a Jesus, vai ser tudo fácil, lindo, maravilhoso, e vem aqui que a minha placa é melhor que as outras. Não é isso que o Evangelho promete. A gente, enquanto capacitado a ler, interpretar e saber daquilo que está por vir pelo nome de Jesus, a gente não pode se dar o luxo de acreditar nas promessas que têm vindo dia após dia por aí. De dizer que a partir do momento que a gente entra em determinada congregação, está debaixo de certa liderança, de certas placas, começam a prometer mundos e fundos, como se o evangelho fosse isso, fosse limitado a bens materiais. E a gente vê que não é. A gente sabe, e a própria palavra vai nos dizer que bendito é aquele que será perseguido pelo meu nome, que será caluniado pelo meu nome. Feliz é aquele que for preso, açoitado e maltratado pelo nome de Jesus. Por que a gente vai esperar outra coisa? Se todos aqueles que pregaram a palavra de Jesus, pregaram as boas novas, depois de que ele veio, morreu e subiu aos céus, todos estes tiveram fins trágicos, por que a gente vem ainda a Jesus esperando carro, casa, trabalho, casamento, sei lá o que a gente espera? A matemática está invertida, a matemática está um pouco complicada aí, né? A gente lê aqui
o que nos espera. Não é que eu esteja fazendo apologia ao sofrimento, eu não estou te convidando a sofrer. Eu estou te convidando a ser realista diante da palavra de Deus. Essa é o grande intuito aqui. É mostrar a palavra, dizer o que nos espera enquanto cristãos, visto para onde temos caminhado aqui próximo do fim, cremos nisso, cremos na volta do Senhor Jesus, mas cremos sobretudo na esperança da vida eterna com Ele. Assim como Paulo vai nos falar aqui um pouquinho mais para frente em suas cartas, que para ele o morrer é lucro. Então a gente não pode vir a Cristo esperando só benefícios, só coisa boa e legal aos nossos olhos. Não é pecado, não é proibido, veja bem. O Senhor nos deu inteligência, capacidade de trabalhar, de produzir e de ganhar e de evoluir enquanto seres humanos, né? Talvez até adquirir bens e riquezas, não há pecado nenhum nisso, não está errado. Só que uma coisa, posso aqui dizer com um pouco de temor aqui, mas uma coisa é separada da outra. Deus, ele nos capacita, ele nos permite com que façamos isso. Só que a gente não pode vir a Deus pedindo tudo isso. É diferente. Nós podemos adquirir aquilo que quisermos, podemos ser prósperos financeiramente, mas pela força dos nossos braços, pelo nosso trabalho. Isso não está errado, não é ilícito. O que é ilícito é a gente usar da palavra de Deus para enriquecer. Isso é ilícito. Ilícito é chegar na presença de Deus pedindo só os seus benefícios, pedindo somente aquilo que achamos que Ele pode nos dar e não aceitar também os nossos sacrifícios que devemos fazer. Isso é um erro diante da palavra de Deus. E não é isso que a gente aprende aqui. Não é isso que a gente tem como exemplo desde os primeiros apóstolos aqui, inclusive agora com Paulo também, né? Então que a gente seja capacitado a identificar essas diferenças, certo? Verso 15. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios e por meio do seu ministério. Aqui, em grosso modo falando, traduzindo em palavras mais claras, Paulo se reuniu com aqueles que já tinham conhecimento da palavra, com aqueles que já tinham uma certa maturidade ali, né? Não com todo mundo. E estando com Tiago e os outros presbíteros, ele fez o quê? Ele testemunhou tudo aquilo que o Senhor já tinha feito através da sua vida e do seu ministério. E isso serve para quê? Serve para dizer, olha, eu sou bom, o Senhor me usa, eu sou o cara. Então, olha aqui, olhe para mim e não precisa olhar para lugar nenhum mais. Não, não é para isso que serve o testemunho. Não é para isso que a gente conta os feitos que Deus tem realizado nas nossas vidas. É simplesmente para encorajar os outros irmãos a trilharem o mesmo caminho, para dizer para aquele irmão que está passando por uma situação um pouquinho mais delicada neste momento, dizer assim, ei, vem cá, levanta, tem de bom ânimo, porque Deus fez isso comigo de acordo com essa e aquela conduta, então Ele também pode fazer contigo. Mas para que um testemunho sirva de exemplo e possa nos encorajar e encorajarmos uns aos outros a seguirmos no caminho do Senhor. Dizer que nem sempre vai ser fácil, dizer que nem sempre vai ser um mar de rosas, mas que o Senhor é conosco e todos somos capacitados a sermos usados por Ele. Mas o Senhor não divide espaço com o pecado. Procuremo-nos a santificar-nos cada dia mais para que o Senhor possa estar mais perto de nós. Porque a partir do momento que a gente tenta conciliar o nosso caminho de pecado e pedindo para que Deus nos use do outro lado, não vai funcionar. Ah, Deus não fala, não responde, não está comigo, não vejo nada em lugar nenhum. Ok, Ele não vai dividir lugar com uma vida de pecado. Então, ou a gente escolhe viver a nossa vida e dar o nosso jeito a todo tempo, ou
a gente escolhe depender do Senhor, mas vamos ter que abandonar certas coisas para que Ele esteja conosco. Né? Termos ousadia em certos aspectos, como Paulo sempre teve e nos ensina, para que o Senhor possa agir também. Né? Porque, lembrando, aonde é o nosso natural, aonde somos capacitados, aonde somos chamados para atuar, Deus não vai colocar a mãozinha ali, porque senão fica muito fácil para nós, né? Deus ele vai agir no sobrenatural. Até onde você pode, você vai e você faz. Você não pode ficar em casa, sentadão no sofá, esperando que simplesmente Deus haja em todos os aspectos da sua vida. A sua parte, em algum momento, terá que ser feita, né? Paulo, ele foi de encontro a judeus, a gentios, ele pregou, ele fez e ele aconteceu. O sobrenatural vai vir ainda, né? Sobrenatural, o Senhor faz, à medida que nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com estes homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Em outras palavras aqui, fica um pouco confuso, talvez, dependendo das traduções, não é a mesma que a minha, mas eu vou tentar simplificar aqui. Paulo era visto como aquele que estava desviando os judeus da sua lei. Estava pregando um Cristo que os judeus não davam tanto crédito assim, porque os judeus, certos até hoje, alguns deles, esperam ainda o Messias, não creem em Jesus Cristo como seu Messias e seu Salvador. Então aqui, Paulo está ensinando a respeito de Jesus, e a percepção que eles têm aqui é que Paulo está dizendo assim para os judeus: olha, tudo isso que vocês sabem da lei, tudo aquilo que vocês guardam da lei, não faz o menor sentido, agora vocês têm que olhar para cá e crer só em Jesus. E ao passo que não é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está reforçando a ideia da lei, dizendo até aqui, em Jesus, foi válido, foi legal, Jesus não veio anular nada disso, Jesus veio aqui para cumprir tudo isso e dizer que a partir de agora não é mais a lei que vai justificar vocês, não é mais a lei que vai salvar vocês. Então eu não estou dizendo para que vocês se afastem, até porque eu fui alguém que, palavras de Paulo, eu fui alguém que sempre guardou a lei, eu fui criado em tal lugar, a gente vai ler isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Eu estudei, eu guardo essa lei, eu conheço essa lei, então eu não estou te pedindo que vocês se afastem. O que eu estou dizendo é que Jesus veio para simplificar tudo isso e não é o cumprimento de toda essa lei que vai salvar vocês. A partir de agora é o Senhor Jesus que, entregue naquela cruz, vai fazer esse papel. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, né? Só que aqui o conselho dado a Paulo, né, para que também não seja visto dessa forma radical, está dizendo assim, no verso, a partir do verso 24, né, que estavam com eles ali 4 homens que haviam feito um voto, né? Então isso aqui não era uma regra, não era aqui nada assim, era um voto que os homens tinham feito para se purificar e poder ter acesso ao templo, porque a gente bem conhece aqui a lei que você não podia entrar de qualquer forma e tudo, né? Então aqui o conselho dado a Paulo é para que eles não entendam que você está afastando todo o ensino da lei do povo judeu, então entre você também nesse ritual de purificação,
faça também isso com os homens para que você não seja mal visto na sinagoga quando for ensinar, né? Para que quando você estiver com os judeus, eles não te olhem de uma maneira com tal reprovação. E Paulo iria recusar isso por quê? Tanto que ele participou da purificação, que ele entra neste ritual, não só entra aqui nessa parte da purificação, mas é pedido a ele que ele pague também para que os homens entrem ali nesse ritual e rapem a cabeça e tudo. Por quê? Já porque o ritual de purificação, por ele só, ele não ia salvar ninguém, então não faria mal a Paulo a isso. Mas também Paulo não iria ser radical ao ponto de dizer que não iria fazer. Por quê? Porque a falta deste ritual de purificação não iria também condená-lo. Não sei se vocês entendem aonde eu quero chegar aqui, mas existem práticas hoje que são imputadas aos membros de certas congregações como se aquilo fosse um ponto crucial ali para salvação ou não salvação. Vou tentar exemplificar aqui de uma forma mais clara possível, mas sem falar diretamente em uma congregação, uma placa ou outra e tudo, mas existem lugares que a gente bem sabe que você só é bem aceito de terno e gravata. Existem lugares que se você for com uma outra vestimenta, você é mal visto. Que as mulheres têm certas regras, que os homens têm certas regras e tudo. Só que isso não é um quesito de salvação, meus irmãos. A falta do terno e gravata, eu asseguro vocês que não é um quesito de salvação, porque senão eu já estaria muito longe da minha. É um negócio que eu não me habituo a usar de forma alguma. Me faz menos cristão por isso? Eu não sei. Acredito eu que não, porque até aqui o Senhor tem falado comigo, tem me confiado missões, me confiado pessoas, então eu acredito que ele não está tão bravo assim comigo por eu não usar um terno e uma gravata. Existem locais de respeito, existem sim, mas isso não pode ser uma reprovação. Eu entendo, eu estou dando aqui um exemplo terno e gravata porque eu sou um homem que talvez seria correto de usar em determinados lugares, mas a gente tem aqui vários pontos que eu poderia citar também para mulheres e para congregações de um modo geral, que são leis que quase que condenam as pessoas por não cumprir, entende? O que não é um quesito de salvação. Mais uma vez eu digo, aqui Paulo ele participou desse ritual de purificação, por assim dizer, para que não escandalizasse os judeus. Então, talvez se eu tiver que ir hoje em determinados lugares que me exigem certas coisas, por que não fazer? Não é o meu costume, mas não é isso que vai me tornar melhor ou pior do que alguém. Entende? Novamente eu volto a falar daquilo que a gente disse lá no começo. Eu não quero cair no erro de mostrar algo que eu não sou, porque o Senhor ele não vai me olhar de camiseta ou de terno e gravata, o Senhor vai olhar para o meu coração. Então não adianta eu andar bem alinhado na frente de muita gente, isso não quer dizer muita coisa, eu posso estar muito mal intencionado no meu coração. E eu prefiro guardar a boa vestimenta do meu interior do que agradar pessoas simplesmente aos olhos e não ser aprovado por Deus. Estão todos, talvez, entendendo aquilo que eu estou querendo dizer? Né? Não sei se estou sendo tão claro assim, mas por outro lado eu não posso fugir muito daquilo que o texto nos guarda, porque esse é o intuito, é que a gente faça a leitura e se atenha àquilo que a palavra nos diz. No dia seguinte, verso 26, tá? No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Era necessário se purificar? Não. Era necessário uma oferta? Não. O Senhor Jesus já fez tudo isso por nós. Mas como era o costume daquele povo, como era o costume daquele tempo, Paulo ele não vai escandalizar ninguém e ele vai fazer aquilo que lhe era proposto a fazer. Certo? Para poder ter uma aproximação e depois poder falar abertamente da mensagem que ele
deveria trazer. Verso 27. Quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Você vê como é perigoso aquilo que os nossos olhos veem num primeiro momento e a gente não confirma os fatos, a gente não entende o contexto, a gente não sabe exatamente do que a gente está falando e a gente cai no erro aqui daqueles que achavam que sabiam tudo. Os judeus, por serem conhecedores da lei, mas não entenderem a graça, eles pensam que a palavra que guardava a lei era o suficiente para eles e eles tinham um conhecimento total e ninguém poderia ir contra eles. E estes aqui a gente vê claramente que eles cometem também erros de julgamento graves, por achar que viu uma coisa e não é bem assim. Então, conhecer a palavra é muito importante, mas ter o discernimento do Espírito e, sobretudo, o bom senso de conhecer as histórias, conhecer as versões, é muito importante também. Alinhar os três para que tudo vá bem e a gente não tire conclusões precipitadas e a gente não condene aqueles que nem sequer estão errados. Não sei se todos entenderam aqui, né? Que os judeus gritando ali para os israelitas para pegar Paulo, agarraram ele para tirar ele do templo, acharam que ele estava profanando um lugar que era santo, pensando que tinham introduzido uma pessoa que estava na cidade com Paulo, não viram a pessoa dentro do templo. E aí fazem esse erro de julgamento aqui. E é claro que como uma palavra só não bastava, eles precisam fazer o quê? Eles precisam angariar pessoas, angariar aqui toda a população. Por quê? 50, 100, 200 pessoas tem mais peso do que uma ou duas falando, né? À vista dos homens. Aos nossos olhos, pode ser que tenha mais peso, mas a autoridade com que estava Paulo não se compara a qualquer multidão que seja. Verso 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram, o comandante e seus soldados pararam de espancar Paulo. Quer dizer, estou fazendo por minha vontade aqui tudo mesmo sabendo que é errado. Levantar um alvoroço na cidade, espancar alguém, a gente sabe que não deve fazer, mas para que prevaleça a nossa opinião, a gente vai até onde for. Só que quando a autoridade humana, né, que eram aqui os soldados ali, diga-se de passagem, polícia para quem não entendeu bem o contexto, né? Mas a autoridade física ali, naquele local, eles param de fazer. Por quê? Porque eles têm consciência de que aquele ato não era o mais correto. Arrastar alguém em praça pública, espancar e tudo, por mais divergente que seja a opinião, o diálogo pode ser uma boa saída, ao invés de espancar alguém, né? Verso 33. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Aqui é um pequeno parênteses, muito pequeno, mas muito importante neste contexto. Um lado gritava uma coisa, outro lado gritava outra. Imagina a bagunça que estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Gente, impossível da gente tomar uma decisão, entender o que está acontecendo quando tem muito barulho, quando tem muita gente falando ao mesmo tempo.
Eu sou suspeito para falar de barulho porque eu já não gosto. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que quando tem 2, 3 ou 4 pessoas falando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, quem é que se entende? Em quem a gente vai prestar atenção? É difícil, não é? É complicado. E aqui não foi diferente. Tanto que a atitude do soldado ali, do comandante, foi fazer o quê? Bom, prende a fonte do problema, que até então estava sendo Paulo ali, o assunto em questão. Prende, tira ele daqui, todo mundo vai ficar quieto, tá acabado o problema, depois a gente vai escutar. Um, outro, outro, e outro, e outro, e outro, e um de cada vez. Senão a gente não consegue se entender, minha gente. Né? Todo mundo falando ao mesmo tempo não funciona. E é importante, antes de tirar qualquer conclusão aqui e condenar quem quer que seja, na função aqui do comandante eu tenho certeza que seria essa a continuidade do assunto, a gente vai ouvir Paulo, por que ele está apanhando primeiro, né? A gente vai ouvir o porquê que ele causou esse tumulto, por que eles estão reivindicando a sua morte. Depois dele, a gente vai ouvir um representante dos judeus, um representante, por assim dizer, dos gentios. Por que eu estou falando dessa forma aqui? Porque a gente tem que conhecer todas as versões da história. Antes de tirar uma conclusão, antes de julgar alguém precipitadamente. Ah, mas fulano fez e isso aconteceu, então é um mau caráter. Mas você estava no local? Você estava no momento do que aquilo aconteceu? Não, então você não pode tomar um partido ou tomar outro partido. Senão a gente vai cair num erro que eu costumo usar muito como exemplo aqui, que todos devem conhecer, a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Acredito que todos conhecem. E quem que é o mal da história? É o tal do lobo. Vocês já se perguntaram por quê? Porque quem conta a dita da história no livro é a Chapeuzinho Vermelho. Então sempre quando você escuta a versão da Chapeuzinho, o lobo vai ser mal. Você já parou para perguntar para o lobo qual que é a versão dele? Claro que ninguém vai fazer isso porque é uma história, mas é para você refletir. Ah, hoje um ou outro é mal visto, é isso e aquilo. Por quê? Porque aquele que te contou a história está contando só a versão dele. Mas você já parou para escutar a versão do outro e do terceiro e do quarto envolvido? Não, então não tome partido. Se não, por que eu estou falando novamente disso aqui? Porque é um paralelo entre os dias de hoje e o que a gente aprende na palavra de Deus. Senão a gente está fazendo parte desse grupo de judeu aqui que quer matar Paulo a todo custo, mas a gente não escuta o que Paulo tem a dizer. A gente não sabe o porquê os judeus estão ofendidos. A gente não sabe por que a maior parte dos gentios estão envolvidos querendo matar Paulo também. Por isso que é importante conhecer a palavra e o seu contexto histórico, o seu contexto atual ali, para saber o porquê que se desenrolou dessa forma. E é esse o nosso intuito, conhecer tudo isso para que a gente possa achar um meio termo e um paralelo dentro da palavra do Senhor. Verso 35. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Verso 37, para a gente finalizar este capítulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: eu posso te dizer uma coisa? Aí ele se manifesta, né? Que eu posso fazer uma pergunta? E aí o comandante, aqui muito surpreso, perguntou, né? Você fala grego? Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então quer dizer, Paulo, com toda a autoridade que ele tinha, e ainda assim, a autoridade do Senhor, ele só se manifestou no momento oportuno. E no momento em que ele pôde usar dos seus artifícios pessoais, que ele pôde usar a sua cidadania, por assim dizer, como um cidadão romano, para justificar
que ele não deveria estar passando pelo que ele estava passando, ali ele pega a palavra para ele e ele fala àqueles que precisam ouvir. Não só fala para aqueles que precisam ouvir, mas aqui a gente nota no último verso, na última frase, né? Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Quer dizer, ele falava outras línguas, mas ele vai falar para o povo na linguagem que o povo compreenda. Eu não posso, talvez, aqui falar para crianças e jovens e tudo, talvez de uma maneira tão complexa quanto a gente fala aqui no estudo, quanto a palavra aqui nos revela algumas coisas. Por quê? A mensagem não vai ser compreendida. São muitas palavras difíceis, são muitos contextos complicados, que determinadas idades talvez não seriam capazes de assimilar tudo isso da maneira com que a gente fala. Da mesma forma, aqui, num estudo que eu prezo pela seriedade, que eu prezo aqui pela clareza da palavra de Deus, eu não posso chegar aqui no estudo e fazer do início ao fim uma brincadeira, fazer disso daqui uma piada, utilizar contextos aqui e começar a dar risada e começar a usar uma linguagem que não é apropriada. Por quê? Eu preciso falar com vocês de uma maneira com que vocês entendam, com que vocês compreendam a seriedade daquilo que está sendo feito também, né? Não somente, claro, por se tratar da palavra de Deus, mas porque aquilo que falamos aqui eu gostaria que fosse levado, se não 100%, mas 95% muito a sério, porque se trata do nosso conhecimento. Nós dispomos do tempo de estarmos aqui reunidos durante 1 hora, então a gente não pode tratar como uma brincadeira. Então, isso aqui é um exemplo que eu pego de Paulo também para mim. Ele não iria se dirigir àquele povo falando em grego. Talvez teriam muitos que iriam compreender, mas 50%, 60% da mensagem, não a mensagem completa que ele daria aqui, que ele vai nos dar, e a gente vai ler juntos isso aqui a partir do capítulo 22. Então, que a gente saiba se posicionar no lugar onde somos colocados. Por exemplo, você está... Um exemplo, assim, banal do nosso dia a dia. Você está no transporte e acontece alguma situação dentro do transporte público e você vai precisar falar com alguém e, neste momento, talvez mostrar o amor de Deus através da tua vida para aquela pessoa. Você vai começar a pregar para a pessoa dentro do trem, como a gente faz aqui, às vezes, nas segundas-feiras, com uma linguagem muito técnica, complexa e tudo. Você não sabe se aquela pessoa conhece a palavra de Deus, você não sabe se aquela pessoa tampouco crê em Deus, mas você vai precisar se comunicar com ela transmitindo o amor de Deus através daquela atitude que você teve. Então você vai usar uma linguagem correta, uma maneira de se comportar, uma maneira de falar com a pessoa para transmitir o amor de Deus, mas de uma maneira que seja compreensível, clara e, sobretudo, respeitosa. Imagina se... Talvez o exemplo não foi tão claro aqui, mas imagina você passa numa situação no transporte, uma pessoa precisa de uma ajuda ou age mal e tudo, e você vai julgar às vezes pela veste, pelo comportamento, e a gente já solta logo em cima da pessoa alguma coisa muito assustadora. Ou você para com essa atitude que você está fazendo, senão você vai para o inferno, e você crê em Deus, senão não vai ser salvo e tudo. Não faz sentido, entende? É uma aproximação branda, entendendo com quem a gente está falando, para que a mensagem transmitida seja compreendida. Não sei se faz sentido para todo mundo aquilo que eu estou usando como exemplo, mas gostaria também, como a gente tem um pouquinho de tempo aqui, eu não vou entrar em todo o contexto do capítulo 22 hoje, porque ele vai um pouquinho longe. Gostaria talvez de abrir aqui a participação para vocês agora, se está sendo claro isso que está sendo transmitido, a maneira de se comportar e de transmitir uma mensagem, nós enquanto cristãos, sobre aqueles que encontramos no decorrer do nosso dia, ao longo de nossas vidas, de como isso poderia ser feito, como nós deveríamos nos comportar e transmitirmos a mensagem para que seja compreendida e, sobretudo, aceita
entre aqueles que nos rodeiam. Porque às vezes temos formas de transmitir uma mensagem que ela não é muito bem aceita, né? Sabemos também que teremos aqueles que recusarão. Mas aí é uma outra história, um outro contexto, né? Então, para que a gente possa usar esses exemplos aqui de Paulo, falar na hora que nos é cabido a falar, impelidos pelo Espírito Santo, sobretudo, porque eu não nego para vocês, tem horas que dá vontade de a carne vir para fora e a gente falar mesmo, a gente corrigir, fazer e acontecer. Só que a gente já aprendeu isso aqui, que se não for pelo Espírito e se não for movido por Ele e Ele não nos autorizar a fazer, a nossa mensagem será em vão. As nossas palavras serão palavras vazias e não serão bem recebidas nos corações. É por isso que todo início de estudo eu oro e peço para que o Espírito Santo possa trabalhar tanto em mim quanto em vocês, para que seja claro aquilo que está sendo falado e recebido de acordo com a vontade do Espírito. Senão eu posso falar aqui 50 minutos, 1 hora, 2, 10, uma semana. Se não for pelo Espírito de Deus, Ele não autorizar, Ele não preparar os nossos corações, também a mensagem não será bem recebida, nem compreendida. Amém? Gostaria, neste momento aqui, de deixar um espaço aí, de deixar aberto para vocês que queiram interagir, né? Queiram compartilhar, queiram testemunhar e acrescentar algo, ou até mesmo alguma dúvida que ficou aí sobre este capítulo que lemos, né? Acho importante essa participação e interação aqui. Então, que o Senhor te fortaleça a cada dia. Vocês entendem quando eu falo que não é sobre números? Imagina se eu tenho aqui na minha frente 1000 pessoas. Não há mal nenhum nisso. Só que não é isso que eu almejo. Por quê? Imagina quanto tempo eu passaria aqui falando o nome de 1000 pessoas. Eu preciso disso. Eu preciso de contato. Eu preciso saber que vocês estão bem, estão sendo assistidos da maneira correta. Para outros 10, outros 15, outros 20, o Senhor vai capacitar outros Murilos a falar a mesma coisa. Porque o evangelho não é meu, é dele, então ele capacita quem ele quer. E eu não posso me dar o luxo de dizer que eu tenho aqui no grupo, ou me seguindo, 500, 800, 1000, 2000 pessoas, mas eu não sei nem sequer o nome da metade. Aqui eu posso falar um grupo limitado de pessoas, mas eu consigo olhar, preferia nos olhos, mas eu consigo olhar aqui na câmera e discernir e desejar aquilo que o Senhor deseja para vocês. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja entre vocês, dentro das suas casas e entre nós o tempo todo. Que a gente possa estar sensível à sua voz. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu oro por aqueles que aqui estão, Senhor. Aqueles que não puderam estar e o Senhor sabe o motivo, Pai, eu oro da mesma forma, Pai, que o Teu Espírito os visite, os capacite, os dê discernimento, Pai. Mas em especial por esses que estão conosco e aqui pela minha casa, Pai amado, que independente dos nossos erros e fraquezas, Pai, que o Senhor não afaste de nós o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor não afaste de nós, Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade e, sobretudo, a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai. Capacita-nos, Pai, a estarmos perto de Ti a todo tempo, Senhor. A ouvirmos a Tua voz, a estarmos sensíveis, Pai, ao Teu toque. Pai, nos dá a coragem necessária para dar o próximo passo, mesmo que a gente não veja o degrau da escada, Senhor. Mas sem Ti não somos nada e não somos capazes de avançar, ó Pai. Em nome de Jesus declaramos honra e glória ao Teu nome, Pai. Te agradeço mais uma vez pela vida de cada um aqui, pela Tua misericórdia que nos alcança. Dá-nos, Pai, uma boa noite de sono, uma semana abençoada na Tua presença, Pai. E se possível for, afasta de nós, Pai, toda a astúcia do inimigo e livra-nos, Pai, dos fardos pesados que temos carregado. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom, muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Uma boa noite, uma boa semana para vocês.